A Cressol entende que por meio da cooperação é possível superar esse momento. Assim como você, empreendedor, nossa preocupação é com a saúde das pessoas e empresas. Sabemos da importância de honrar o compromisso com cada família e fornecedor que depende de nós. A Cressol quer ser parceira do seu negócio com linhas de crédito adequadas a cada situação. Estamos à sua disposição nos canais digitais e no contato direto com nossos gerentes. Cressol, compromisso com quem coopera. Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser, na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-8025. Na Brasótica, na compra de sua ótica completa, você ganha o segundo par de lentes e mais 20% de desconto na compra da segunda armação. Não fique de fora dessa super promoção. Brasótica, referência em estilo e qualidade. As melhores marcas do mercado você encontra aqui. Olá, uma excelente quinta-feira para você. Bem-vindo ao Boa Noite Cidade. Confira as manchetes de hoje. O Poder Judiciário faz a doação de R$83 mil para a saúde do município de Lagoa Vermelha. Ministério Público participa de coletiva sobre novas medidas para combater o Covid-19. Vereador Braulio Guedes propõe criação de Fundo Especial de Amparo à Saúde e Assistência Social. O segmento de comentário com William Garcês. O plantão Covid-19 da Lagoa TV. E as informações da área da segurança pública com Daniel Carvalho. Tudo isso você confere a partir de agora no Boa Noite Cidade. O Poder Judiciário fez a doação de R$83 mil para a saúde do município de Lagoa Vermelha, para utilizar em investimentos em combate ao coronavírus. O valor já passa de R$9 milhões para auxiliar economicamente o Estado. O juiz de direito, Gerson Lira, é quem traz as informações na reportagem de Ademar Fagundes. O Judiciário se engajou nessa luta, nessa grande campanha contra o coronavírus, inclusive destinando recursos para a área da saúde do município de Lagoa Vermelha, Dr. Gerson. Sim, houve a destinação, a doação de R$83 mil. Isso foi realizado por meio do meu colega, o juiz Michel, que é quem administra as penas alternativas em Lagoa Vermelha, a incumbência dele. Já faz um tempinho que houve essa doação, desde o primeiro momento o Poder Judiciário de Lagoa Vermelha esteve aberto a isso. É necessário que se faça isso. E no âmbito estadual já são em torno de 9 milhões doados a diversas entidades de saúde em todo o estado. Tá? Esse valor contabilizado na data de ontem e no decorrer dos dias e semanas será maior esse volume. E dentro do possível da nossa atividade,
nós nos engajamos também para ajudar economicamente, financeiramente. Foi anunciado também uma medida conjunta de todos os poderes do Estado, Ministério Público, Assembleia Legislativa, enfim, de contingenciamento de 150 milhões aproximadamente, né, que não serão gastos no orçamento desses poderes, dessas instituições, e será remanejado para a saúde. O Ministério Público vem auxiliando a Prefeitura Municipal e a Secretaria da Saúde em busca de manter alinhado as medidas que vêm sendo tomadas em combate ao Covid-19. O promotor André Tarouco Pinto, em coletiva realizada na tarde desta quinta-feira, afirma que as medidas tomadas estão demonstrando serem positivas, já que o coronavírus está sendo freado na região. Mas André alerta: as pessoas precisam estar atentas. O Ministério Público, da mesma forma, engajado, empenhado nessa luta contra o coronavírus, doutor André. Desde que foram expedidos esses decretos, né, o Ministério Público, de alguma maneira, tenta atuar no âmbito extrajudicial, justamente para ter maior efetividade nessas medidas, para buscar um consenso, né, um equilíbrio adequado nas medidas, né, nas decisões, de alguma maneira, discricionárias e políticas do Poder Executivo, mas que elas tenham um parâmetro e uma observância justamente esse direito fundamental à saúde e também visando o sistema todo de saúde que, querendo ou não, pode vir a sofrer um colapso. Aqui no município a gente verifica todo dia, né, o esforço, o engajamento do Executivo Municipal, por meio inclusive do seu secretário de Saúde, o Morona, que vem fazendo um trabalho bem destacado, de modo que na comarca, digo, Lagoa Vermelha e municípios aos redores, de alguma maneira está conseguindo conter ou frear a proliferação disso. E é aí que alerto, né, que às vezes o sucesso dessa medida ela pode ser justamente o seu fracasso, porque as pessoas podem ter a falsa impressão de que não está chegando o problema aqui em Lagoa Vermelha, e em razão disso essas medidas são desnecessárias, e em razão disso não preciso cumprir, e em razão disso eu vou para a rua e viver a vida da maneira como eu vivia antes, o que é uma falsa percepção da realidade, justamente porque essas medidas tomadas nesse momento de exceção, elas estão dando certo. O vereador do PTB, Braulio Guedes, encaminhou ao Executivo Municipal uma indicação para que o município crie o Fundo Especial Municipal de Amparo à Saúde e Assistência Social. Essa manhã, no Bom Dia Cidade, Braulio detalhou como seria, então, essa proposta. Ademar, você veja bem, eu quero fazer de onde é que surgiu essa ideia. Nós, desde o início, quando nós entramos na Câmara de Vereadores, nós tínhamos a ideia de fazer um fundo municipal para a segurança pública. Isso que nós temos a nossa origem de trabalhar foi na segurança pública, no Corpo de Bombeiros, e fomos buscar algumas instruções. Ele é inconstitucional o vereador criar essa proposta do fundo municipal. Não podemos nós criar. Então, eu tinha exemplo de outras cidades que foi uma batalha jurídica, vai, não vai, e tal. O prefeito entra com a DIN, né? Então, dizendo que é inconstitucional os vereadores aprovarem. Então, nós não fizemos durante esse tempo. E aí, ano passado até surgiu a proposta, nós criamos um fundo municipal através da lei. No início até eu assinava junto com alguns vereadores, né? Inicialmente representado pelo vereador Vicente e outros vereadores também, então faço esse resgate para fazer uma questão de justiça sobre isso. E esse ano a gente começou com essa conversa através da nossa bancada, através da nossa assessoria e algumas outras pessoas que colaboram com o nosso mandato. O nosso mandato não é o vereador pensou nisso e fez, não. Várias pessoas nos trazem sugestões e que bom que é assim, né? E aí nós alteramos ele para um fundo especial municipal de amparo à saúde e assistência social. Visto que eu tenho o Fundo Municipal de Saúde já no município, mas eles são com recursos vinculados, né? E essa nossa sugestão, essa indicação, que é o mecanismo que o vereador pode encaminhar para o Executivo, que daí ele vai ver se é interessante fazer a lei, regulamentar, fazer os decretos,
é no intuito de nós termos um mecanismo permanente, né? Veja bem que nós vamos comprar algum equipamento para o hospital. O hospital hoje ele não é nosso, não é da comunidade, ele é da fundação, que é proprietária e não tem o que discutir sobre isso. Então nós podemos adquirir algum bem, algum equipamento através do fundo, fazer um comodato e entregar para o hospital. Se o hospital amanhã depois vender alguma coisa nesse sentido para alguém, nós sabemos que aqueles recursos para a comunidade que estão lá, que foi adquirido de recurso, realmente é nosso, né? Hoje a gente não sabe o que a comunidade colocou lá, o que veio através de emendas ou não, que são de Lagoa Vermelha e o que são de propriedade da fundação, porque é uma questão jurídica e legal, que é assim. Então, essa proposta vem dessa forma. Assistência social também, por quê? Nós tivemos há poucos meses atrás, ou no início do ano, aí já 2017 e 2019, catástrofes, né, que afetaram a nossa comunidade. Então aí tu vai lá, cria uma conta, o pessoal deposita. Como é que ficou, como é que vai? O fundo não, o fundo ele é transparente. Tu pode, vamos supor, a rádio que tem já aquela tradição de fazer almoço, eventos para ajudar a PAI, ajudar a Sanlave, né? Olha, nós vamos fazer um evento para colocar no fundo. Então, às vezes o objetivo de comprar um certo equipamento custa, vamos supor, 50 mil reais, um determinado equipamento para a saúde, seja para o ZCF ou para o hospital. Faz um evento, não consegue os 50, consegue, vamos supor, 30 mil. O que vai fazer com esse dinheiro? Como é que vai fazer? Vai ficar na mão de quem? Da rádio, do Ademar, ou do gerente, da gerente? Não. Nós temos o fundo, vai depositar lá no fundo, vai cada um, olha, uma outra entidade vai juntar, vai trazer mais 5 mil. Vamos pôr a Banff, lá, através do nosso presidente Classir, faz um outro evento, arruma mais 2 mil. Então, esse é o espírito principal do fundo. Eu acho que é o momento da reflexão, da gente ter aquela união, né, de pensar para frente e permanentemente. Então, esse fundo vem para fazer isso, né? Então, nós vamos estar sempre arrecadando, sempre colocando os recursos, buscando sempre aumentar esse fundo, para que a hora que nós precisar comprar alguma coisa, nós tenhamos lá. E o principal, ter a transparência de onde foi colocado. E quem ajuda, quer a transparência. É assim, quanto mais você é transparente, mais as pessoas colaboram, mais se solidarizam com aquilo. Intervalo e já voltamos com o comentário desta quinta-feira de William Garcês, também o plantão Covid-19 da Lagoa TV e ainda as informações da área da segurança pública. A Cressol entende que por meio da cooperação é possível superar esse momento. Assim como você, empreendedor, nossa preocupação é com a saúde das pessoas e empresas. Sabemos da importância de honrar o compromisso com cada família e fornecedor que depende de nós. A Cressol quer ser parceira do seu negócio com linhas de crédito adequadas a cada situação. Estamos à sua disposição nos canais digitais e no contato direto com nossos gerentes. Cressol, compromisso com quem coopera. Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. Na Brasótica, na compra de sua ótica completa, você ganha o segundo par de lentes e mais 20% de desconto na compra da segunda armação. Não fique de fora dessa super promoção. Brasótica, referência em estilo e qualidade. As melhores marcas do mercado você encontra aqui.
O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser, na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-8025. Estamos de volta. Confira agora o comentário de hoje com William Garcês. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o delegado William e dando sequência à nossa coluna semanal de gravações aqui para a Lagoa TV, eu quero abordar com você hoje, né, o decreto 55.154 do governo do estado do Rio Grande do Sul, né, que determinou, né, dentre algumas medidas, o fechamento do comércio, né, nesse combate à enfrentação do coronavírus, certo? Lógico, pessoal, eu não consigo aqui, em virtude do tempo, exaurir o assunto, certo? Então eu separei pontos do decreto que podem interessar mais ao cidadão, certo? Que mais vai implicar nas restrições às nossas atividades. Então o que nós temos nesse decreto, Pedro? Nesse decreto nós temos medidas de adoção obrigatória, certo? O decreto fala medidas de adoção obrigatória de cunho pessoal. Quais são algumas delas? Por exemplo, né, o distanciamento social, né, restrição de circulação ao estritamente necessário, ou seja, para que as pessoas permaneçam em casa e evitem de estarem circulando pelas ruas. Tá? Ainda uma medida pessoal adotada pelo governo é a orientação quanto à higienização, né, com produtos assépticos, ou seja, sabão ou álcool em gel 70%, que conforme, né, o pessoal da área da saúde é o que pode, né, reduzir ou até eliminar as chances de contaminação se for utilizado esses materiais, né, na desinfecção, né, das superfícies e das próprias mãos, certo? No que se refere ao comércio, aos estabelecimentos comerciais, o que esse decreto nos traz? Tá? Uma série de medidas, como eu falei para ti, eu não vou exaurir todas, mas eu vou fazer referência a algumas delas, certo? São medidas de adoção obrigatória, certo? Para as atividades comerciais que não devem permanecer fechadas, porque um dos pontos nucleares do decreto é determinar o fechamento do comércio, salvo as atividades essenciais, tá? Então, os comércios que podem permanecer abertos, e aqui nós podemos citar mercados, farmácias, restaurantes, certo? Que se encaixam nos serviços essenciais que estão lá no artigo 17 do decreto, né? São 37 atividades essenciais no total, tá? Que podem permanecer funcionando. Essas atividades, o que elas vão ter que obrigatoriamente cumprir? Algumas coisas, por exemplo, higienizar as superfícies de toque após cada uso. É importante aqui, pessoal, certo? Chama atenção ao supermercado, né? É uma das concentrações maiores de pessoa atualmente, né? Com essas restrições de circulação, são os supermercados. É muito importante que as superfícies de toque, tanto dos funcionários quanto dos clientes, permaneça higienizada após cada toque. Os carrinhos, certo? Após cada utilização por parte do cliente, deve ter funcionário determinado para fazer a higienização. O que mais? A higienização a cada 3 horas do estabelecimento, né? Então, higienizar o chão, né? Principalmente o chão, o decreto fala ainda em paredes e forros, certo? Os banheiros, pessoal, muito importante a higienização dos banheiros nesses locais, né? Tanto de uso de clientes como de uso dos profissionais que ali desempenham as suas atividades, certo? O que mais? Deve manter álcool em gel 70% à disposição dos clientes e dos seus empregados, tá? Manter janelas abertas para a circulação do ar. Vamos ver aqui, revezamento de funcionários para reduzir o fluxo, é uma medida muito importante. Quanto menos
pessoas aglomeradas, melhor, certo? Então é permitido que se estabeleçam escalas, que se alterem horários de serviço, certo? Mas para que se restrinja a aglomeração de pessoas nos estabelecimentos. Nos buffets, pessoal, certo? Os bares e restaurantes, ó, dispor de proteção salivar. Né? A pessoa que tiver contato com o buffet deve dispor de uma proteção salivar. Inclusive aqui, né, deve-se, o próprio decreto refere, a gente deve evitar ou reduzir ao máximo a tal da contaminação cruzada, que é quando a pessoa, tá, toca uma superfície que está contaminada e depois imediatamente toca uma outra superfície que não estava contaminada, contaminando esta também, tá? É a contaminação cruzada. A gente deve ter muita atenção para evitar isso. O que mais, pessoal? O afastamento, tá? Afastar por 14 dias em quarentena, certo? Qualquer empregado que ele tenha regressado de um local aonde seja um foco de disseminação do vírus, certo? Ou que haja, né, a suspeição de que há proliferação do vírus naquela localidade, tá? Então, o isolamento por 14 dias. E aqui, ó, pessoal, independente de ter sintomas ou não ter sintomas, né? O empregador tomar conhecimento de que o funcionário regressou de um lugar foco, ele tem que ir determinar o afastamento por 14 dias, certo? Pessoal, fechamento do comércio. É uma ordem, né, está no decreto, o fechamento do comércio, salvo as atividades essenciais, tá? As atividades essenciais, como eu referi, estão lá no artigo 17, ao todo são 37, eu não vou listar todas aqui, mas quais são essenciais? Vamos lá, saúde, né, segurança pública ou privada, assistência social, defesa civil, o transporte, tá? Telecomunicações, enfim, serviços essenciais à nossa vida, tá? Fora desses casos do artigo 17, os serviços que não são essenciais devem permanecer fechados, tá? Vamos lá. O que é que não, além dos serviços essenciais, né, o que é que está afastado do fechamento? Ou seja, o que é que pode permanecer aberto, tá? Vamos lá. Pessoal, já referi as atividades essenciais, além dessas. Serviços de teleentrega ou o takeaway, que é aquele em que a pessoa vai até o local, pega o que precisa e vai embora, certo? Esses estabelecimentos podem continuar funcionando. Vou frisar, o que se quer aqui é evitar a aglomeração de pessoas, tá? Então o serviço de teleentrega ou takeaway poderá continuar funcionando. Estabelecimentos industriais, incluído a construção civil, tá? Também os fornecedores de insumos, pessoal, e matéria-prima para essas atividades essenciais, tá? Aqui, obviamente, o próprio decreto ressalva, vedado a aglomeração de pessoas, tá? Então tem que ter muita atenção. Estabelecimentos industriais, construção civil e os fornecedores de insumo podem continuar exercendo as suas atividades, mas é vedado a aglomeração de pessoas e essas atividades devem observar todas as imposições de higienização que eu comentei a recém, certo? O que mais, pessoal? Os estabelecimentos que não tenham atendimento público também podem permanecer em atividade, certo? Então, são as 5 exceções previstas no decreto. Vou frisar contigo. Atividades essenciais, teleentrega e takeaway, estabelecimentos industriais, incluindo a construção civil, e os fornecedores de insumos para essas atividades essenciais e da área de construção civil e dessa parte industrial, certo? E também os estabelecimentos sem atendimento público, tá? O que mais está vedado no decreto, pessoal? Reuniões públicas ou particulares com aglomeração superior a 30 pessoas, está proibido. Culto, missa, excursão, está vedado, certo? A suspensão de aulas, pessoal, até o dia 30 de abril, tá? Escola, faculdade, universidade, curso, autoescola, sendo público ou privado, está tudo suspenso, tá? Fixação de horário, pessoal, para atender os grupos de risco. Isso é muito importante, tá? Inclusive o poder público deverá fazer essa fiscalização. Qual é que é o grupo de risco que nós temos do coronavírus conforme as autoridades da saúde? Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então é importante que o comércio que esteja aberto, né, principalmente, eu vou frisar, os mercados, é onde mais há concentração de pessoas,
devem fixar um horário para atendimento do grupo de risco. Tá? Então, pessoas com 60 anos ou mais o estabelecimento vai ter que se organizar para prestar um atendimento para essas pessoas, né, num horário específico, certo? Que mais? As lojas de conveniência dos postos de combustíveis, certo? Autorizada a abertura das 7 da manhã às 19 horas, certo? Salvo nos domingos e salvo aquelas que se situam na autoestrada, certo? Que mais, pessoal? A questão da elevação de preços, tá? O próprio decreto, né, até de uma forma desnecessária, proíbe a elevação de preços. Por que eu digo de forma desnecessária? Porque a elevação injustificada de preços, ela já configura por si só um ilícito, né, tanto de natureza criminal quanto de natureza administrativa, certo? Aí a lei já nos viabiliza formas de coibir isso, mas enfim, o decreto ele é específico, né? Ele frisa a proibição de elevamento dos preços, principalmente dos produtos essenciais, tá? Então, se você tiver, inclusive, ciência de que algum estabelecimento está operando dessa forma, né, produzindo um aumento injustificado de preço, você pode fazer uma denúncia às autoridades, porque isso, além de ser punido administrativamente, há também a predicação criminosa, tá? Pessoal, na questão dos transportes, tá? Transporte coletivo, é uma dúvida que as pessoas às vezes me questionam, o transporte coletivo está proibido ou está permitido? Está permitido, tá? O que acontece? Tem ali no decreto a questão da higienização das superfícies de toque, tá? O que é importante salientar nessa questão? A restrição quanto à capacidade, tá? Por exemplo, transporte coletivo intermunicipal não pode exceder a metade da capacidade de pessoas sentadas. O ônibus tem lugar para 30, então só pode ir 15, certo? Essa é a regra estabelecida no decreto. Pessoal, uma questão importante aqui, ó, está proibida a entrada de veículos de transporte coletivo no estado do Rio Grande do Sul, tá? Transporte coletivo de outros estados ou de outros países não podem ingressar agora durante esse período no estado do Rio Grande do Sul. O decreto faz uma menção expressa quanto a isso, tá? Para finalizar, pessoal, né, a respeito do trabalho da Polícia Civil, né, nós continuamos trabalhando, né, nós estamos administrando a situação, né, por se enquadrar, né, na segurança pública, num serviço essencial, né. Nós temos uma limitação de atendimento pessoal, nós estamos com as delegacias abertas, né, salvo raríssimas exceções onde só há um policial apenas, onde está havendo um revezamento, né, de dias de atendimento. Nós estamos atendendo casos graves e casos urgentes, né, como homicídio, estupro, roubo, casos de violência doméstica e outros casos em que caberá ao delegado de polícia viabilizar e analisar se haverá ou não atendimento, né, de pronto. E também está vedada, né, é importante salientar, né, a circulação de documento físico, tá? O próprio decreto estipula isso, tá? Para a administração pública direta e indireta, está vedado a circulação de documento físico. Nós estamos, porque o que acontece? O papel, né, ele também pode conter o vírus, né? Mas isso é um exagero. É um exagero quando se adotam medidas antes, né, de uma epidemia, né, tudo parece exagero. Mas quando se adota depois, é tudo inútil, né? Então é melhor pecar pelo excesso, né, do que pecar pela falta de medidas, né? Então não há, né, circulação de documentos, salvo raríssimos casos de extrema urgência, né? Nós estamos trabalhando tudo com documentos digitalizados, tá? Pessoal, então ficam aqui essas considerações, né, a respeito do decreto estadual 55.154 do governo do estado do Rio Grande do Sul, né, publicado na data de hoje, dia 1º de abril de 2020. Tá? Um abraço e divulgue esse vídeo aos seus amigos, né, a fim de que todas as pessoas que possam ter acesso tenham uma compreensão, né, de como é que vai funcionar aqui no estado do Rio Grande do Sul essas medidas, né, de enfrentamento do coronavírus. Tá? Um abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. O plantão Covid-19 da Lagoa TV atualiza você sobre o novo coronavírus. Reportagem é de Bruno Castilhos.
Olá a todos que estão acompanhando a Lagoa TV e nós seguimos atualizando as informações, colhendo informações sobre o Covid-19. Muitas pessoas não estão respeitando as medidas restritivas relativas ao Covid-19. São aquelas que andam pelas ruas sem necessidade, as que ficam sentadas em bancos de praça, mães passeando com seus filhos em carrinhos, crianças nos parquinhos, grupos de bate-papo no centro da cidade e etc. Com isso, o prefeito Gustavo Bonotto admite ação mais rigorosa aos que não respeitarem as medidas restritivas. Vamos conferir um trecho. Aqui estaríamos imunes a isso, eu refuto os dois. Acredito que tudo depende do nosso comportamento até o momento e daqui para frente. E aí, de novo, Ademar, eu preciso ressaltar dessa necessidade do redobrar os cuidados, que é justamente... E aí o senhor entra numa questão... De certa forma, parte da nossa população não está levando a sério. Até foi o termo usado pelo secretário municipal da Saúde, Eluir Morona. Ele participou do nosso programa e salientou que muita gente não está levando a sério esse problema do coronavírus. Ele informou, comentou aqui no programa que sábado, domingo passados, percebeu pessoas passeando, pessoas sentadas nos bancos da praça, mães passeando com carrinhos, com os filhos, pessoas jogando bola nas quadras que temos aqui em Lagoa Vermelha, crianças nos parquinhos. É algo perigoso. É uma exposição ao risco. Vamos lá, Ademar. Nosso objetivo, ele já foi o objetivo de reduzir a circulação, ele está sendo atendido. Nós reduzimos bastante a circulação e a exposição de pessoas. Então, por exemplo, você não ter mais aquelas festas de 800 pessoas no mesmo local, ou de você ter uma festa com 300 pessoas no mesmo local. Isso já, de certa forma, auxilia bastante porque da onde que vem essa necessidade de redução de aglomeração, Ademar? Vamos imaginar que cada pessoa tem um contato com um determinado número de pessoas. Algumas se expõem mais, algumas se expõem menos. No geral, o objetivo é reduzir o número de exposição de todos os cidadãos. Que vamos imaginar que, por exemplo, na iminência de você estar contaminado e você ir a um determinado local, você vai ter um contato com uma dezena de pessoas. Agora, se você for a uma festa com 300 pessoas, todas as pessoas estarão expostas. Então, nesse sentido, quando a gente fala em quarentena, é importante mencionar que não é somente a medida mais restritiva que é quarentena. E deve-se reforçar que isso não é uma opção, digamos, que é em detrimento de uma das vertentes de pensamento ou a favor de outra. Pelo contrário, é uma busca para que nós possamos sair. As pessoas que normalmente não acreditam, não levam a sério, elas se baseiam, por exemplo, numa imaginação hipotética de que nós estamos imunes e blindados, e aí eu lembro que Lagoa Vermelha é uma cidade polo. Então, por exemplo, a nossa postura, se você reparar, Ademar, em relação às restrições, em relação às medidas adotadas, ela é muito semelhante a Passo Fundo. Porque no quesito movimentação de pessoas, é algo que é mais semelhante ao nosso cotidiano do que de um pequeno município que está perto de nós. Então, Lagoa Vermelha está, sim, digamos assim, exposta a uma possibilidade de contaminação, até mesmo em maior severidade do que alguns outros municípios. Uma curiosidade, prefeito, a Brigada Militar pode agir com relação às pessoas circulando pelas ruas? Claro, tem aquelas que necessitam, precisam, farmácia, mercado, alguma outra necessidade. Mas aquilo que eu salientei ali, o quadro que foi descrito aí pelo secretário municipal de saúde, aliás, eu acrescentaria mais, me foram exibidas fotos de grupos bebendo na praça. Teve um grupo de motoqueiros, etc. A Brigada pode agir nesse sentido ou somente com relação aos estabelecimentos? Até eu acredito que a partir de hoje a gente porque a Brigada impõe... uma das grandes valias de ter um decreto estadual, Ademar, é justamente a atuação desses outros órgãos com uma maior ênfase.
Então, por exemplo, quando nós tínhamos medidas municipais, lógico que a gente sempre pôde contar com o apoio da brigada, mas eles têm uma preocupação e têm uma determinação em si focada naquilo que determina principalmente o decreto do Estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que o nosso grande desafio a partir de hoje é focar a fiscalização não só no estabelecimento, mas nas pessoas, que é justamente, por exemplo, quando a gente vê formação de filas, Ademar, ela vai ocorrer, ela vai acontecer, mas é preciso que o cidadão em si tenha um bom senso de que, se enxergar um local que esteja com um número de pessoas a mais do que eles podem, que não entre, que aguarde a uma distância de 2 metros. A gente tem recebido questionamentos, por exemplo, de alguns, por que os bancos não colocam alguém dentro das salas de autoatendimento para poder auxiliar. Eu vou te externar, e nós fizemos esse pedido, vou te externar uma resposta de uma das agências que a gente recebeu. Mas olha, prefeito, eu tenho de 14 pessoas que trabalham na agência comigo, estamos em 4 contando comigo. Então também é um número reduzido pelo afastamento dos servidores do grupo de risco e pelas mais diferentes características. Então eu acho que é o momento de cada vez menos nós delegarmos responsabilidades e acreditar que é o estabelecimento, que é a agência que tem que tomar as medidas e que tem que fazer, e que nós possamos fazer. E uma boa forma de fazer isso é educar pelo exemplo. Então, se eu estou na fila de um mercado, que eu preciso fazer as minhas compras, que eu mantenha um afastamento de 2 metros e peça para que os demais, olhe, por gentileza, em vista do momento, o senhor tome alguns passos de distância para a nossa segurança. Não sei se eu estou sendo portador ou se você pode ser portador. Na dúvida, todos temos que adotar essa postura mais cautelosa neste momento. Os casos no Rio Grande do Sul já passam de 300 e no Brasil mais de 7.000. Todos devemos manter os pequenos cuidados com a higiene, manter distanciamento das pessoas, evitar aglomerações, tudo isso para conseguirmos vencer o vírus. O repórter policial Daniel Carvalho agora traz as informações da área da segurança pública. Olá pessoal, boa noite para você que acompanha a Lagoa TV, acompanha o nosso telejornal, sempre está compartilhando, sempre está comentando, sempre está assistindo com a gente. A gente vem atualizando você agora com as informações aqui da nossa cidade, também da nossa região, informações da área da segurança pública, os principais fatos que merecem serem destacados. Corpo de Bombeiros atendeu um incêndio no interior do nosso município, na localidade de Alecrim. Cerca de 3 hectares aí de pinos foram aí comprometidas. Foram mais de 3 horas de trabalho intenso do Corpo de Bombeiros para controlar as chamas. Ninguém ferido, apenas esses galhos de pinos de ilhote aí que foram consumidos pelas chamas. Brigada Militar que realizou intenso patrulhamento nas últimas horas, fiscalizações. Uma construção civil foi interditada, o responsável foi notificado, pois nesta obra uma grande aglomeração de pessoas, trabalhadores estavam envolvidos e conforme o decreto estipulado pelo nosso município, né, fica proibido esta aglomeração de pessoas. Então foi efetuado através dos fiscais da prefeitura esta notificação e um termo circunstanciado para o responsável desta obra por desobediência. Também nesta madrugada, por volta de 00:30, os policiais receberam informação de uma tentativa de assalto em propriedade rural no Turvo Boqueirão, interior aqui do nosso município. Segundo as informações, uma pessoa estava passando pelo local, acabou presenciando, visualizando cerca de 4 pessoas encapuzados em uma caminhonete que chegaram nessa propriedade e teriam possivelmente o interesse em assaltar. Esse proprietário que passou pelo local acabou visualizando, todos estavam encapuzados e usando armas longas. E a partir desse momento, ele acabou ligando para o proprietário, no qual esse grupo de criminosos iria entrar, e acabou acionando também a Brigada Militar, que rapidamente deslocou para aquele local algumas guarnições, algumas equipes, algumas viaturas.
buscas foram realizadas, inclusive na propriedade, possível propriedade a ser assaltada, barreiras foram montadas, porém ninguém foi preso, ninguém foi localizado. E para fechar, uma situação que vem do município de Esmeralda, uma escola foi arrombada. As câmeras de monitoramento da escola e de casas próximas acabaram visualizando na madrugada passada 2 indivíduos. Um deles, inclusive, foragido do sistema penitenciário, que acabou ganhando liberdade aí há poucos dias. O outro estava com a mão ferida devido aí ao arrombar a escola, acabou se machucando, se ferindo. Vários produtos do interior da escola foram levados. Algumas horas depois de buscas pela Brigada Militar de Esmeralda, os 2 indivíduos foram devidamente identificados. Com eles também foi recolhido todo o material que foi furtado, restituído à escola. As imagens de monitoramento da escola foram então extraídas, os 2 jovens presos em flagrante por furto e levados até a delegacia de polícia no município de Vacaria. Essa imagem que você viu foi a imagem, então, dos produtos que foram levados dessa escola no município de Esmeralda. Esmeralda por pertencer à região da 10ª Companhia de Vacaria, o registro efetuado na DPPA daquele município. A gente volta amanhã, sexta-feira, para atualizar todos vocês com as principais informações da área da segurança pública. Um abraço a todos e até lá. Obrigada por acompanhar o Boa Noite Cidade desta quinta-feira, que fica por aqui. Acompanhe a nossa programação, Lagoa FM, Lagoa TV, bem como a íntegra das reportagens que você confere acessando lagoatv.com.br. Amanhã nós voltamos com mais informações para você. Até!